Olá a todos! Hoje, nossa conversa está relacionada ao surgimento do Islã. Maomé nasceu por volta do ano 570 d.C., numa pequena, talvez poderíamos até dizer, insignificante cidade da Península Arábica chamada Meca. Hoje, a cidade de Meca encontra-se no país que conhecemos pelo nome de Arábia Saudita. No mapa, vocês poderão ver a Arábia Saudita, Iêmen, Omã e etc. No lado direito do mapa, ou seja, ao leste da Arábia Saudita, vocês verão o Irã. Na época de Maomé, o Irã era conhecido como Império Persa, que era uma das grandes potências da época e sua religião era o zoroastrismo. Se vocês olharem para o norte da Arábia Saudita no mapa, acima da Síria e do Iraque, vocês verão a Turquia. Durante a vida de Maomé, o que hoje chamamos de Turquia era conhecida como parte do Império Cristão Bizantino, que era outra superpotência da época, com sua capital Constantinopla, hoje Istambul. O Império Cristão Bizantino também abarcava a Síria, Iraque, Palestina, entre outras regiões. O Império Bizantino e o Império Persa viviam lutando entre si para ver quem obtinha a hegemonia política e territorial. Isso quer dizer que a Península Arábica da época de Maomé era como um sanduíche existente entre duas grandes potências e que, de alguma forma, sofria as consequências dos vai-e-vens políticos, culturais, sociais e religiosos dessas potências. Agora que temos uma visão mais ampla da situação geográfica e política da região, voltemos então à cidade de Meca. Essa cidade já possuía uma construção retangular chamada Kaaba. Dentro dela encontravam-se centenas de representações dos deuses do panteão árabe daquela época. Isso significa que Maomé nasceu dentro de uma sociedade pagã, idólatra e politeísta. As tribos árabes que existiam ao redor da cidade de Meca faziam peregrinações a Kaaba para trazer suas ofertas aos deuses lá representados. Isso fazia com que boa parte da economia da cidade dependesse dessas peregrinações, já que os comerciantes lucravam com essas atividades. Maomé, por ter se tornado órfão de pai e mãe quando ainda era criança, foi criado por um tio. Esse tio era um comerciante que viajava frequentemente para vender e comprar mercadorias em cidades como Jerusalém, na Palestina, e Damasco, na Síria. À época, essas cidades eram consideradas cristãs, mas também contavam com a presença de judeus. Como Maomé, quando adolescente, viajava com o seu tio para essas cidades, ele entrou em contato direto com cristãos e com judeus, e também com as histórias bíblicas contadas por eles, o que certamente o levou a ver a diferença entre os árabes da Península Arábica, com seu politeísmo e idolatria, e o monoteísmo judaico-cristão. No ano 510, já casado com 40 anos de idade, Maomé tinha o hábito de passar dias nas cavernas que existiam ao redor de Meca, meditando, jejuando e ajudando os pobres que o buscavam. Alguns historiadores acreditam que esse hábito de Maomé pode ter sido, pelo menos em parte, influenciado pelo estilo de vida dos monges cristãos da época. Numa determinada noite, quando ele meditava em uma dessas cavernas, Maomé sentiu a presença de um ser sobrenatural que ele identificou como sendo o anjo Gabriel. O que foi que esse ser sobrenatural lhe disse? Qual foi a reação inicial de Maomé? Bom, o que aconteceu a partir daí, nós veremos no nosso próximo vídeo. Até lá e obrigado.